Assembleia de Deus. Harmonia. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Pela graça de Deus, é um prazer estar mais uma vez com os irmãos, com as irmãs, nesse trabalho tão abençoado de doutrina. Para mim é uma honra, um privilégio chegar nesse trabalho, porque é sempre bom ouvir a palavra de Deus, cantar o Senhor, adorar o seu nome. E para nós que precisamos ouvir sempre essa palavra, é um privilégio estarmos aqui. Então, Deus abençoe os irmãos, as irmãs, por mais uma vez estarem na casa do Senhor. Eu agradeço a oportunidade desde já ao pastor da igreja, nosso pastor Moisés, que me concede essa oportunidade, esse privilégio de subir nesse púlpito tão consagrado, diante de uma igreja tão sábia, de obreiros tão preparados para falar um pouco acerca da palavra de Deus. É sempre uma grande responsabilidade. E eu sei que aqui há muitos irmãos e irmãs que, se subirem aqui, certamente também trarão uma palavra doutrinária, uma palavra bíblica, uma palavra de Deus para edificar a igreja. Então, para mim é um privilégio estar mais uma vez em um trabalho como esse. Eu agradeço as orações da igreja, as intercessões por mim, pela minha esposa, pelo ministério da igreja de uma forma geral, porque nós precisamos muito da oração da igreja. Precisamos muito da oração de vocês. E se aqui estamos, é porque a graça do Senhor nos alcança através da sua oração, meu irmão, e da sua oração, minha irmã. Amém? Eu convido a igreja para lermos a palavra de Deus. Vamos ler Apocalipse, capítulo 3. Texto conhecido por toda a igreja do Senhor. Texto que fala sobre uma das 7 igrejas da Ásia Menor. Nós vamos meditar na palavra de Deus, dessa vez, a partir do versículo 7. Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 13, para a nossa reflexão. A igreja encontrou? Diga amém. Amém. Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 ao 13, que diz: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem diz amém? Amém. A igreja pode sentar. Muito obrigado pela reverência à palavra de Deus. Quero mais uma vez agradecer essa oportunidade e dizer à igreja do Senhor que este tema conforta muito a minha alma, a minha mente, o meu coração, porque esse texto do Apocalipse nos ensina princípios fundamentais, básicos, elementares, acerca do que é a igreja verdadeira, o que é a igreja de Cristo. Apocalipse, como nós sabemos, significa revelação. A revelação que Deus deu ao apóstolo João na ilha de Patmos. Só que Apocalipse, o início fala sobre a igreja, o meio fala sobre os judeus, e no final do livro fala sobre as nações gentílicas, ou as nações que não são nem judias e nem cristãs, aquelas que não se decidiram ainda. Apocalipse é um resumo de muitas coisas que irão acontecer, que já aconteceram, e que nós temos ciência de que é um livro que revela o futuro da igreja, o futuro de Israel, o futuro de algumas nações, como o juízo final, Apocalipse capítulo 12, o milênio,
capítulo 13, sobre a besta que emerge do mar e a que emerge da terra, que são representações do anticristo e do falso profeta. É um livro embaraçoso, é um livro difícil, é um livro complicado, é um livro que tem muitas interpretações, é um livro que mete medo em muita gente. Eu já ouvi relatos de alguns irmãos e irmãs que não gostam até de lerem o livro do Apocalipse, porque dá aquele pavor, dá aquele medo, besta de 7 cabeças, 7 chifres, 7 diademas, um mar agitado, e aí aquele medo, aquele pavor de dormir, ter um pesadelo ou ter um sonho ruim, porque, de alguma forma, para alguns, Apocalipse simboliza isso. Para alguns, Apocalipse dá esse medo, esse temor. Mas Apocalipse é o final da palavra de Deus. É a revelação de Deus, é o livro do Senhor. Está na Bíblia Sagrada. Tem que ser lido, tem que ser estudado, pesquisado, entendido. Por mais que não tenhamos, a princípio, uma compreensão clara, uma noção clara acerca do que Apocalipse nos ensina. Mas é um livro que nos ensina muita coisa acerca da igreja de Deus. Apocalipse significa a revelação, como eu falei, e foi escrito pelo apóstolo João. E o apóstolo João foi o último do colégio apostólico. Todos os outros haviam morrido, perseguidos, mortos, crucificados de cabeça para baixo, como a tradição diz que foi o apóstolo Pedro. Alguns decapitados, como o apóstolo Paulo. Outros tiveram a pele arrancada, outros foram perseguidos, mortos, presos. Muitos sofreram. João sobreviveu, porque era projeto de Deus que João sobrevivesse para escrever as revelações que Deus havia de lhe dar para nós, a igreja do Senhor. Apocalipse tem 22 capítulos, 404 versículos, 12.000 palavras e 9 perguntas. Isso é tão interessante, porque faz com que você entenda detalhes que só Apocalipse tem. Não tem nenhum outro livro, alguns versículos, algumas passagens que só tem Apocalipse. E por que é que esse versículo e esse texto de Apocalipse capítulo 3 que nós lemos é tão importante? Porque uma das revelações, ou várias revelações que Deus deu ao apóstolo João, foram para igrejas. As 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas endereçadas por João com uma mensagem direta de Jesus, o que Deus queria e o que não queria daquelas igrejas. E talvez você se pergunte a princípio o que isso tem a ver comigo. Eu não tenho nada a ver com Filadélfia, com Laodiceia, com Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes. O que isso tem a ver comigo? Primeiro, da mesma forma que Deus repreendeu e falou com todas as igrejas da Ásia Menor, também fala conosco. Da mesma forma que aquelas igrejas precisavam aprender, se corrigir, se permitir que Deus agisse de outra forma que ela não esperava, assim também é conosco. A mensagem do Apocalipse é uma mensagem atual. Por mais que não entendamos a princípio, ou até não queiramos aceitar, mas é uma mensagem atual. E esse livro nos remete a algumas situações que a igreja passou, como a questão da perseguição também. Entender Apocalipse é entender o futuro da igreja, é entender o futuro de Israel, é entender o futuro das nações, e é entender onde estamos nós nesse meio, onde estamos nós nessas promessas futuras. Onde está a igreja do Senhor nas promessas que Deus fez, aquelas igrejas da Ásia e o que Deus revelou a João? Isso é muito importante para nós hoje. E é preciso que a gente entenda, e eu vou dizer à igreja o que eu aprendi, que há 3 classificações de doutrinas. 3. As doutrinas da salvação, da fé cristã e as escatológicas. As da salvação, alguns dizem, alguns teólogos, que são as mais fáceis de se entender. Como ser salvo, como herdar a salvação, como aceitar a Cristo como Senhor ou como Salvador, mensagens que falam acerca da salvação, para alguns teólogos, a nível de doutrina, são as mais fáceis. As da fé cristã são um pouco mais difíceis, porque você entender o processo da fé, como permanecer fiel a Deus, como permanecer fiel à palavra de Deus, como permanecer crente em Jesus, para alguns são doutrinas mais difíceis de se entender. Mas as escatológicas, as últimas coisas, são as mais difíceis. Não são um pouco difíceis, são as mais difíceis. E Apocalipse trata exatamente das doutrinas das últimas coisas, do que vai acontecer no final. Mas também fala acerca de fé. Também trata acerca da salvação.
Apocalipse não trata só das últimas coisas, do que vai acontecer no final, mas trata também do que nos compete fazer. Ter fé em Cristo, ter fé em Deus, ter perseverança na palavra, ser fiel ao Senhor, ser resiliente, resistente, perseverante na tribulação, na provação, na dificuldade. Tudo isso e muito mais nós aprendemos em Apocalipse. A palavra igreja, é preciso que entendamos a princípio o que significa, porque, para ser bem sincero, a igreja do Senhor, eu vejo um pouco de mistura acerca desse assunto. Eu já ouvi muito que igreja significa ser chamada ou ser tirada do mundo. Igreja é aquela que é tirada do mundo. Mas o que acontece quando o mundo entra na igreja? O que acontece quando o que você via no mundo, você vê dentro da igreja? E o que acontece quando você vê que talvez você nunca esperou que fosse ver ou que fosse acontecer no mundo, acontecer na igreja? Essa igreja é a igreja de verdade? Será que essa igreja de fato saiu do mundo? Será que de fato essa igreja é a igreja verdadeira de Jesus Cristo? Porque se há princípios ou valores do mundo na igreja, a igreja deixa de ser igreja verdadeira. Porque é uma mistura de cristianismo com mundanismo, com paganismo, com tudo aquilo que Deus não se agrada. Por isso que é muito vago dizer que a palavra igreja significa aquele que saiu só do mundo. Eu posso sair do mundo, mas posso estar aqui e não ser convertido. Eu posso ter saído do mundo e posso não ter minha vida em comunhão com Deus. Eu posso ter saído do mundo, sair de uma região, de uma localidade, de algumas coisas que eu fazia antes de ser cristão, mas algumas coisas eu ainda faço, ou coisas que eu não fazia antes no mundo e até faço depois que eu me converto a Cristo. Será que de fato eu sou um servo de Deus? Sou fiel a Jesus? E é isso que nós também vamos aprender nessa rápida palavra. A palavra igreja vem de uma palavra grega chamada eclesia, que nós conhecemos muito como eclésia. Se fala muito acerca da palavra igreja como eclésia, mas é eclesia a pronúncia correta. Eclesia é dividida em duas palavras. Ek é uma preposição que significa de dentro de. Eclesia vem de kaleo, que significa chamada ou vocação. O que é a igreja? É uma comunidade chamada, convocada por Deus. Amém? Amém, irmãos? O que é a igreja? É quando você é convocado por Deus. E quando eu sou convocado por Deus e você também, não tem como dizer não. Não tem como resistir. É tão forte o chamado, é tão forte essa convocação que você se rende a Jesus. Você se prostra, confessa seus pecados e serve a Deus até a morte. Isso é a igreja. Só que isso faz com que a gente entenda, em Apocalipse capítulo 3, eu convido a igreja a parar com a Bíblia aberta, a gente acompanhar alguns versículos. Faz com que a gente entenda que Filadélfia estava no caminho certo. Era a igreja fiel, era a igreja verdadeira. A igreja convocada por Cristo, por Deus, para ser diferente no seu tempo. Porque o que nós aprendemos, e Apocalipse nos ensina isso, que são 7 igrejas. Por exemplo, Éfeso, a primeira igreja, representa a igreja dos tempos apostólicos, já no seu esfriar do primeiro amor, no final do período da igreja primitiva. Basicamente, o século I depois de Cristo. A igreja começou bem. Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce em 120 irmãos que estavam orando no cenáculo. E aqueles irmãos são testemunhas oculares. E as nações também, do que Deus fez através do Espírito Santo. Se você contar, há 17 representantes de nações em Atos 2, quando o Espírito Santo desce sobre aqueles irmãos. Aqueles representantes de nações foram os missionários que levaram aquilo que aconteceu naquele momento, naquele período, para onde eles moravam. Por onde aqueles irmãos e irmãs que se converteram depois foram, o evangelho foi também. Representantes de nações. A igreja foi se desenvolvendo, foi crescendo, foi prosperando, Deus foi agindo, foi atuando através da igreja. Mas houve um período em que o amor foi esfriando, foi minguando, acabando. E Éfeso, a primeira igreja, representa isso. Essa igreja que começa bem, com ânimo, com gás, com força, com dedicação a Deus, buscando santidade, santificação, palavra, obra, reino de Deus, mas vai com o tempo esfriando. Esmirna, a segunda igreja, representa a igreja durante o tempo das perseguições dos séculos 2 e 3. Isso é importante, para que a gente entenda de uma vez por todas, se você não entendeu ainda, meu irmão, que a igreja não vive só de glória. A igreja é perseguida, a igreja sofre
Muitos irmãos e irmãs sofreram, morreram. Muitas igrejas foram perseguidas aqui, durante o Apocalipse, durante a época de João. Esmirna é a representação dessa igreja, essa igreja que é perseguida, que sofre por amor a Deus, por amor a Cristo, por fidelidade à palavra. E a história nos ensina que a igreja foi perseguida pelo menos sob 10 imperadores romanos. 10. O primeiro deles foi Nero. Quem aqui nunca ouviu falar nesse homem? No ano 54 depois de Cristo, Nero assume o Império Romano, se torna imperador. 10 anos depois, no ano 64, do dia 17 ao dia 24 de julho de 64 depois de Cristo, Nero toca fogo na cidade de Roma, põe fogo. E na cidade de Roma havia 14 bairros, 10 se acabaram pelo fogo. Sobre quem Nero colocou a culpa do incêndio? Os cristãos, os judeus. 4 restantes dos 14 eram densamente povoados por judeus e cristãos. Nero, que colocou fogo em Roma, colocou culpa nos crentes. E isso desencadeou uma perseguição sem fim. Porque a igreja começou a ser perseguida aqui, sob Nero. E você vai estudando um pouco a história da igreja, você vai entendendo que Deus permite que a igreja seja perseguida, que a igreja sofra. Qual é a igreja hoje, em países que não são cristãos, que não é perseguida? Coreia do Norte, Rússia, China. Países que são totalmente contrários ao Evangelho, à palavra de Deus. A igreja é perseguida lá. E nós aprendemos em Apocalipse, além de coisas futuras, que a igreja é perseguida, que Deus permite que essas coisas aconteçam, porque a nossa fé não se fundamenta em glória, em bonança, milagre, porta aberta, cura, tudo isso é bênção de Deus, Deus faz quando quer. Mas o mesmo Deus que cura, que abre portas, que faz milagres, é o Deus que permite perseguições sobre a igreja. E Esmirna representa essa igreja, a igreja que durante o tempo da perseguição sofreu. Pérgamo representa a igreja que se apresenta como organização a qual goza dos favores imperiais. É a igreja-estado. Se você lembrar, se você já ouviu falar sobre esse assunto, até antes de 311 a 313 depois de Cristo, a igreja era perseguida. Quando Constantino se torna imperador de Roma, Constantino faz uma mudança na religião do império. O Império Romano deixa de ser pagão e passa a ser cristão. E Constantino oficializa o cristianismo como a religião do império. E a igreja que antes era perseguida passou a ser protegida pelo Estado. A igreja que antes tinha seus bens confiscados, tiveram seus bens devolvidos. A igreja que sofreu tanto sobre outros imperadores não estava sofrendo mais, porque Constantino acabou com essa perseguição e fez do cristianismo a religião oficial. Só que isso foi bom por um lado, mas por outro lado fez com que o cristianismo enveredasse por caminhos que não eram de Deus. E o paganismo voltou mais uma vez para o cristianismo. E aí coisas terríveis que ninguém imaginava que uma igreja poderia fazer, começou a fazer. Porque houve uma mistura. A igreja se tornou uma igreja estatal, imperial. E era o governo quem mandava na igreja, era o governo quem determinava normas para a igreja, era o Estado, era o imperador, eram os líderes que diziam que a igreja tinha ou não o que fazer. Já não era mais a palavra de Deus, já não eram mais os princípios cristãos, porque a igreja se vendeu, se rendeu, se prostrou, se humilhou por causa de um acordo de um homem, que alguns dizem que se converteu ao cristianismo, outros dizem que não. Mas o que isso significa dizer? É que essa igreja Pérgamo representa esse tipo de igreja. E por incrível que pareça, se nós pesquisarmos um pouco, não é difícil encontrar igreja assim. Igreja que de alguma forma está na mão do Estado, está na mão de um político, de um governante. E a igreja deixa de ser igreja de verdade quando isso acontece. Por isso que estudar as igrejas da Ásia é lindo, é tão importante. Tiatira representa uma fase da igreja que começa no século VI e vai até o fim desta época, quando surgem as falsas doutrinas. Pergunte para você mesmo se isso não acontece hoje. Quantas igrejas que se dizem cristãs com falsas doutrinas, com heresias, com absurdos que a palavra não ensina, com coisas que a palavra não diz.
mas são ditas igrejas evangélicas cristãs e não são. Por isso que esse assunto, essa doutrina para nós é tão importante. Se aprendermos o que é a igreja de verdade, vamos aprender quem é o Deus da igreja, vamos aprender o que Deus da igreja é capaz de permitir e fazer pela igreja. E também somos orientados por Deus a estarmos prontos para perseguições que podem acontecer. Estarmos prontos para o que Deus pode permitir a nós, como igreja. Laodiceia representa a igreja apóstata, falsa, que se conforma com o mundo. Laodiceia é a última igreja. Antes dela vem Filadélfia. Filadélfia representa a igreja fiel, a igreja verdadeira, que não obstante estar no meio da apostasia, além disso, mantém sua posição firme na fé, na comunhão com Deus e esperando o arrebatamento da igreja. Amém, irmãos? Com a sua Bíblia aberta, vamos ler o versículo 7. Apocalipse capítulo 3, e versículo 7, a Bíblia diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. Esse versículo nos ensina que Filadélfia representa a igreja do Messias, descendente de Davi. Parece uma fala redundante. Mas será que toda a igreja, de fato, é a igreja de Jesus, o Messias? É só você comparar as outras igrejas aqui. Tirando Esmirna e Filadélfia, as outras igrejas receberam repreensões de Jesus. Receberam duros castigos, porque faltavam, em algum momento, em algum ponto, da fidelidade a Deus. Se Filadélfia representa esse tipo de igreja, Filadélfia é a igreja de Jesus Cristo, é a igreja verdadeira. E essa igreja verdadeira de Jesus Cristo, Jesus está dizendo que abre a porta e ninguém fecha. E a porta que Jesus fechar para a igreja, ninguém abre. Então você, meu irmão e minha irmã, que faz parte dessa igreja verdadeira, saiba que você faz parte da igreja do Messias, do descendente de Davi. Todas as promessas que Deus fez a Davi, que não se cumpriram em Davi, nem em Salomão, se cumprirão ou se cumpriram em Cristo. E você é o representante dessa igreja, que Jesus é o descendente fiel de Davi. É um privilégio para nós termos essa certeza e essa confiança de que nós, como igreja de Jesus Cristo, a Filadélfia verdadeira, fazemos parte da igreja do Messias, descendente de Davi, aquele que morreu pela igreja, que deu a sua vida pela igreja, que se entregou pela igreja, que amou a igreja, aquele que fez um grande sacrifício pela igreja. Jesus Cristo morreu por nós, para que hoje tivéssemos a certeza de sermos a igreja verdadeira dele, de Jesus Cristo, que é o Messias. Saia daqui hoje dizendo a si mesmo: eu sou um privilegiado, porque eu faço parte da igreja do Messias, de Jesus Cristo. Muitos tentam ser, dizem ser, pensam que são, mas não são. Quando nós comparamos as igrejas em Apocalipse, aprendemos exatamente isso. Laodiceia é um exemplo. Era uma igreja abastada, uma igreja rica, uma igreja próspera, mas era apóstata. Jesus não estava lá. Muitas repreensões Laodiceia recebeu. Muitas repreensões, muitos castigos, nenhuma virtude. Se você ler sobre Laodiceia, nenhuma virtude Jesus falou acerca daquela igreja, porque foi uma igreja que se vendeu. Não era uma igreja fiel. Não era a igreja do Messias, como era a Filadélfia. E hoje é exatamente do mesmo jeito. Igrejas que se apostataram da palavra, que deixaram de crer, por exemplo, que a Bíblia é a total palavra de Deus. Para muitas igrejas a Bíblia é parcial. Metade da Bíblia é de Deus, outra metade não é de Deus, é do homem. O que nós cremos é que a Bíblia é a total palavra de Deus, do princípio ao fim, do primeiro versículo ao último. Tudo que contém esse livro é de Deus, sendo revelação de Deus ou permissão de Deus, porque alguns versículos não foi Deus quem falou, mas Deus permitiu que fossem escritos para a edificação da igreja, do seu povo. Há muitas igrejas hoje que não creem mais no arrebatamento da igreja, por incrível que pareça. Pastores que até ensinam que talvez não aconteça isso, que isso aí talvez aconteceu no primeiro século, foi só para a igreja primitiva.
e vão deixando de crer em milagres, vão deixando de crer na palavra de Deus, vão deixando de crer que Deus é o Senhor da igreja e vão administrando a igreja conforme seus próprios interesses. Se isso acontece com algumas igrejas, essa igreja ou essas igrejas não são igrejas verdadeiras de Cristo, o Messias, o descendente real de Davi. Versículo 8, vamos ler. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja de Filadélfia nos ensina que uma outra característica da igreja verdadeira e fiel é que essa igreja é reconhecida por Deus pelo que faz, pelas suas obras. E aqui é uma grande reflexão para nós, uma pergunta básica para mim e para nós como igreja do Senhor. O que é que estamos fazendo para Deus? Deus conhece as nossas obras. Deus conhece nossos atos, o que estamos fazendo. Deus conhece tudo. Por isso que ninguém engana a Deus. Deus está dizendo àquela igreja: eu conheço as tuas obras. Se Jesus conhece as obras de Filadélfia, conhece as nossas. E nós não podemos enganar a Jesus. Jesus não vai abrir e fechar uma porta larga, se as minhas obras foram más. Jesus não vai abrir e fechar portas para mim, se eu como igreja não sou verdadeiro. Se eu esperar que Jesus faça por mim o que só Ele é capaz de fazer, mas as minhas obras não condizem com o que Ele quer que eu faça, com a vida que Ele quer que eu tenha, o que eu espero não vai acontecer. E é por isso que muitos irmãos e irmãs se enganam. Mas Deus falou, Deus prometeu, Deus disse, Deus usou alguém, e fica esperando e nada acontece, e os anos passam. Mas será que se isso for comigo, fizer uma autoavaliação, colocar as minhas obras, não estou dizendo Deus julgando as minhas obras, eu mesmo julgando o que eu estou fazendo para Deus, será que eu sou digno de receber de Deus aquilo que Deus me falou que vai fazer? Isso é muito profundo, irmãos. Porque Deus disse à igreja: eu conheço as tuas obras, e por conhecer as tuas obras, eu tenho posto diante de ti uma porta, não é meia aberta, não é fechada, não é quase se abrindo, é uma porta aberta. E essa porta que Jesus abre para a igreja que é fiel, ninguém pode fechar. Nem império, nem imperadores, nem homens, nem governos. Ninguém detém a igreja verdadeira de Jesus Cristo, que é o Messias. Porque é Ele quem abre a porta para a igreja verdadeira. Mas por que é que Jesus faz isso? Porque Jesus conhece as obras da igreja verdadeira. Se isso não acontecer conosco, meus irmãos, precisamos nos converter novamente. Essa doutrina é para nos ensinar a estarmos no caminho certo do que é a igreja verdadeira. E minha dúvida, aliás, dúvida nenhuma eu tenho, de que nós estamos caminhando por este caminho, o caminho de Cristo, o caminho certo, porque nós amamos a palavra de Deus. E além disso, é a igreja que Deus abre, aliás, é a igreja que Deus age. Por que é que Deus age na igreja? Porque é Ele quem abre essa porta. Por isso que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é o inverso. Não é o inferno pressionando a igreja tentando vencer, resistindo, segurando a porta. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja está acima do inferno, é maior do que o inferno, tem a autoridade suprema de Jesus Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja fiel, verdadeira, de Jesus, do Messias verdadeiro, essa igreja é poderosa em Deus, é poderosa em Cristo. E o inferno não prevalece, não se sustenta por muito tempo. E é por isso que muitos lugares que não recebiam o evangelho hoje têm. Países que eram contrários à palavra de Deus, que hoje já tem igreja, já tem missionário, já tem crente, cristãos falando de Jesus, porque o inferno não resiste por muito tempo o poder que a igreja tem. Mas Deus só age na igreja quando a igreja é fiel e verdadeira, como foi a igreja de Filadélfia. Por isso, meu irmão, não adianta ninguém se levantar contra você, que é a igreja. Você pode até se entristecer, se decepcionar, se desesperar, mas saia daqui hoje com essa palavra: você, igreja fiel e verdadeira de Jesus Cristo, ninguém vai te deter, porque maior é o que está com você do que o que está no mundo. O mundo não vai te resistir.
Esse inimigo não vai prevalecer, porque Jesus, o Messias verdadeiro, está contigo. Você que é fiel à igreja de Jesus. Diga amém. Saia daqui hoje saltitante. Deus está comigo e ninguém pode me resistir se eu for fiel como igreja do Senhor. E é isso que nós aprendemos aqui em Apocalipse capítulo 3. E além disso, nós também aprendemos que a igreja é fiel, é verdadeira, é de Jesus Cristo. Mas em si mesma é uma igreja que tem fragilidades, é uma igreja fraca. Vamos ler. Ainda no versículo 8 a Bíblia diz: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. A igreja em si mesma é fraca, carece de ajuda, de sustentação. Quem é o sustento da igreja? O alicerce da igreja, o sustentáculo da igreja, é o dono da igreja, é o Senhor da igreja, é o Messias da igreja, é o Salvador da igreja, foi aquele que se doou pela igreja, Jesus Cristo. Por isso que na tua pouca força, você não vai negar a palavra de Jesus. É o que diz o versículo 8, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E nós aprendemos na Bíblia que aquele que não nega Jesus diante dos homens, também não será negado diante de Deus. A igreja de Jesus Cristo é fiel, é verdadeira, mas tem pouca força. Se a igreja pensar que é forte em si mesma, desanda, desmorona. A igreja de Jesus Cristo é forte em Deus, em Jesus Cristo, não é em si mesma. Não é forte nos seus dogmas, nos seus princípios, nos seus valores, nos seus conhecimentos. A igreja de Jesus Cristo é forte em Cristo, que é o Senhor da igreja. E é Deus quem vai dando força, condições, autoridade, capacidade, para que mesmo na pouquinha força, a igreja permaneça firme, caminhando a passos largos para a eternidade, porque guardou a palavra de Jesus e não negou o nome de Jesus Cristo. E não há nada mais triste para Jesus do que alguém que nega o seu nome, do que alguém que professa a fé cristã, mas diante de alguma dificuldade nega o nome de Jesus, das perseguições nega o nome de Cristo, de uma proposta, um prato recheado, uma porta muito aberta que não foi Deus quem abriu, a pessoa nega o nome de Jesus. Quantos irmãos e irmãs não naufragaram na fé por causa disso? Porque a força não estava em Cristo, estava em si mesmo. Todo aquele e aquela que se firma em si mesmo, sucumbe e vai negar a palavra de Jesus, o nome de Jesus, e não vai permanecer. E por isso que um exemplo, nós aprendemos em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10, que um homem chamado Demas, companheiro de Paulo, o versículo diz: amou o presente século e abandonou a Paulo. Aquele homem amou tanto as coisas do mundo, que nem andar com o apóstolo Paulo, saber quem Paulo era, o que Paulo fez através de Cristo, onde Paulo chegou, fez com que Demas permanecesse fiel a Jesus, negou a fé, abandonou o cristianismo, abandonou Paulo, porque amou o presente século. E é assim com muitos irmãos e irmãs hoje. Começa a amar demais o mundo, começa a conhecer demais o mundo, começa a observar demais as coisas do mundo e vai naufragando na fé, porque é fraco em si mesmo, mas não busca a força que vem de Jesus, não busca o seu Senhor. E é óbvio que, de acordo com o tempo, essa fé vai naufragar e essa pessoa vai deixar de servir a Deus, porque nós aprendemos que Filadélfia é a igreja que representa a igreja fiel, fraca em si mesma, mas firme e forte em Jesus. Versículos 9 e 10, vamos ler? A Bíblia diz: eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses, que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. O que é uma igreja verdadeira? Filadélfia nos ensina, é a igreja que é defendida por Deus. Meu irmão, você que é a igreja de Jesus Cristo, quem te justifica é Deus, quem te defende é o Senhor. Ele não está contigo, lado a lado, ombro a ombro, é Ele quem te defende, é Ele quem peleja, é Ele quem te justifica.
Não tente resolver do seu próprio modo, do seu próprio jeito, tentando se autodefender. Não dá certo. Coloca teu Deus na frente, coloca teu Senhor na frente, coloca Jesus na frente, coloca o Messias na frente, coloca o dono da igreja na frente, porque Ele é o teu dono, é o teu Senhor, e é Ele quem vai te defender. É Ele quem vai te justificar. Porque é Jesus quem defende e exalta a igreja verdadeira. Porque o versículo na parte final diz: Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés. Imagine aí, Filadélfia, a igreja perseguida, a igreja sofredora. O versículo diz que alguns da sinagoga de Satanás. Sinagoga, para o judeu, era um lugar de reunião. As sinagogas surgiram durante o cativeiro babilônico, porque o templo de Salomão foi destruído. De 606 a 536 a.C., 70 anos, o povo judeu passou no cativeiro babilônico. Saiu de Jerusalém para a Babilônia, 800 quilômetros de distância. É como você sair daqui para Petrolina, ou daqui de Recife para Fortaleza. E eu já fui, 12 horas de viagem, hoje, imagina naquele tempo. Deus fez com que aquele povo perdesse o templo, a lei e a terra. Perdeu a terra de Jerusalém porque foi para a Babilônia. Perdeu o templo porque foi destruído, saqueado. Perdeu o templo de Salomão. E perdeu a lei de Moisés, porque queimaram, tocaram fogo na lei de Moisés, na palavra de Deus, o povo ficou sem lei. Só que aí criaram um lugar de reunião, sinagoga, que em hebraico é Knesset. Os judeus se reuniam, isso está nos evangelhos. Jesus pregou na sinagoga, Jesus ensinou em várias sinagogas. Só que aqui o versículo diz que na sinagoga de Satanás, alguns mentindo, dizendo que eram judeus sem serem, estavam se levantando contra a Filadélfia, a igreja de Jesus Cristo. O que Jesus fez? Defendeu a igreja. E ainda disse: esses que estão mentindo contra você vão se prostrar aqui diante de você e vão reconhecer que eu te amei. Diga amém. Não é assim conosco hoje? Alguém pode se levantar mentindo contra você, mentindo. Você sabe que é mentira, mas alguém se levanta mentindo contra você. Mas você é a igreja de Jesus Cristo. É Deus quem vai te defender. É alguém se dizendo judeus, cristãos, crentes, mentindo contra você, que é a igreja de Jesus. O que Deus vai fazer? Te defender. E vai te dizer: aguarda mais um pouco, suporta um pouquinho. Deixa que eu ajo, deixa que eu faço, deixa que eu trabalho. Deixa comigo, porque eu vou fazer com que eles se prostrem diante de você, que é a igreja fiel e verdadeira. Por que isso? O versículo diz: porque eu te amei. Todo aquele que é amado por Jesus é abraçado por Ele. Se você hoje chegou aqui triste, saiba hoje, mais uma vez, que Jesus te ama. Parece uma palavra redundante, mas muitas vezes nós esquecemos isso, que Jesus nos ama. João capítulo 13, versículo 1 diz que, tendo-os amado, os amou até o fim. Jesus amou os apóstolos, os discípulos, até o fim. Mesmo sabendo que eram fracos, infiéis, imperfeitos, um traidor no meio. E ainda assim, Jesus amou os seus discípulos até o fim. Contigo, meu irmão, não é diferente. Jesus te ama até o fim. Mesmo diante da tua dificuldade, na tua pouquinha força, você sendo igreja fiel e verdadeira, Jesus vai te amar até o fim. E por Ele te amar até o fim, vai te defender e vai te exaltar. Palavra que nós aprendemos aqui em Apocalipse capítulo 3, versículos 9 e 10. E o versículo 10, vamos ler, a Bíblia diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Filadélfia nos ensina, como igreja verdadeira, que a igreja é perseverante na palavra de Cristo. E é muito triste dizer que algumas igrejas não são mais assim. Como falei anteriormente, alguns pastores que eram referência não ensinam mais que a Bíblia é a total palavra de Deus. E muitos se enganam. A Bíblia é a total palavra de Deus. Não é parcial, é total. A igreja verdadeira persevera na palavra de Cristo. O que a palavra disser, a igreja faz, a igreja obedece. O que a palavra ensinar, a igreja pratica.
Se a palavra disser não, a igreja não vai fazer. Foi isso que Filadélfia fez. Perseverou na palavra de Cristo. E Jesus disse: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. A provação vai chegar, virá. Mas da hora da provação, a igreja fiel e verdadeira, como foi Filadélfia, será guardada pelo Senhor. Precisamos estar prontos e preparados. Estamos vivendo o fim dos tempos. Muitas perseguições ainda acontecerão. Muita coisa contra a igreja ainda surgirá. Mas Deus nos guardará da hora da provação. Não tema o que virá. Não tema o futuro. Você é a igreja de Jesus Cristo. Ele te defende, Ele te guarda, Ele te protege, Ele te conserva, Ele te exalta. Ele está contigo. Ainda que você pense que a provação é tão grande, a Bíblia está dizendo, da hora da provação, se você guardar a minha palavra, eu vou te guardar da hora da provação. Não tema a luta, a dificuldade, a provação. Dessa hora, Jesus te guarda. Permaneça sendo igreja fiel e verdadeira como foi a igreja de Filadélfia. Por fim, é a igreja que conserva o que recebeu de Cristo, versículo 11. Venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E essa palavra final serve para nós como um alerta sobre o arrebatamento da igreja. Jesus dá a ordem, João escreve, coloca aí, João: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Satanás está muito interessado em nos destruir, porque o tempo dele está chegando, e ele não quer ser condenado sozinho. Por isso que ele saiu para enganar o mundo. Apocalipse capítulo 12. E o que nós aprendemos é que Jesus vem. Para nós está demorando, mas para Deus é sem demora. É rápido. Permanece, igreja de Jesus, conservando o que Jesus te deu. Por nada negue a sua fé em Jesus. Por nada abandone a Cristo. Por nada dê as costas para Deus. Por nada apostate da fé. Por nada deixe de servir a Deus. Por nada deixe de ser igreja fiel e verdadeira. Por nada. Porque Jesus está vindo sem demora. E com Ele está o galardão, a recompensa, o cumprimento das promessas. A igreja que será arrebatada e viverá com Cristo por toda a eternidade. A igreja que participará das bodas do Cordeiro. A igreja que será servida pelo próprio Cristo. A igreja que será galardoada, abençoada, recompensada pelos trabalhos prestados, pelas obras feitas. É para essa igreja que Jesus vem sem demora. Guarda a tua fé, guarda a perseverança na palavra de Deus, guarda a tua comunhão com o Senhor. Por nada deixe de ser um servo de Deus, por nada perca a comunhão com o Senhor, porque Jesus está vindo sem demora. E quando Ele vir sem demora, você guardar o que tem, ninguém pode tomar a tua coroa, a tua recompensa, a tua bênção, a tua vida eterna. Ninguém pode tomar. Vamos aprender com a igreja de Filadélfia. Igreja fiel, pura, verdadeira. A igreja espiritual. As outras igrejas, de alguma forma, se perderam. Filadélfia não. Se você ler os outros versículos, nenhuma repreensão a igreja de Filadélfia recebeu. Nenhuma. Significa que era uma igreja perfeita? Obviamente que não. Mas estava obedecendo a palavra de Deus, perseverando na doutrina dos apóstolos, sendo a igreja fiel. Não tinha porquê, não tinha motivos para que aquela igreja, da parte de Deus, recebesse algum tipo de repreensão. Isso é uma grande lição para nós, que mesmo infiéis, imperfeitos, falhos, se obedecermos a palavra de Deus e formos fiéis a Ele, não há por que Deus nos repreender. E se Ele nos repreender é porque nos ama. É porque quer nos corrigir. E é um grande privilégio para a igreja do Senhor ser corrigida por Jesus Cristo. Porque Ele quer o nosso bem. É porque Ele nos ama que nos corrige. Ele corrige a nós como corrige a filhos. Então, se de alguma forma você ou eu estivermos em desacordo com o que Deus quer que façamos como igreja,
Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos retroceder ao caminho certo. Vamos obedecer a palavra de Deus. Vamos fazer como Filadélfia, guardando a palavra da perseverança. Vamos guardar a comunhão com Deus, porque Deus está conosco. E se Ele está conosco, nada e nenhum inimigo vai nos derrotar, porque nós estamos em Cristo. A nossa força não vence batalhas espirituais. Batalha espiritual se vence com oração, com jejum, com comunhão com Deus, com fidelidade, com clemência e clamor, sabendo e aguardando que o Deus da igreja, o nosso Deus, é quem peleja por nós. Não somos fortes em nós mesmos, somos fracos. Mas se guardarmos a palavra de Deus, perseverarmos na sua palavra e formos fiéis a Ele, certo é que na hora da provação seremos livres. Estaremos vitoriosos, porque Deus está conosco. Então, Filadélfia, para resumir e para concluir, nos ensina isso, que vale a pena ser uma igreja fiel e verdadeira. Ainda que ao redor, porque não ficavam muito distantes as outras igrejas para a igreja de Filadélfia, só alguns quilômetros. Mas eu estou dizendo isso para dizer que há muitas igrejas próximas a nós, mas que não são iguais a nós. Há muitas igrejas próximas a nós, mas que não estão no mesmo caminho que nós estamos. E isso, Filadélfia nos ensina. Vamos ter foco na perseverança da palavra de Deus. Ainda que a igreja do lado não siga, não faça, não obedeça. Mas nós temos, como igreja de Jesus Cristo, a fidelidade a Deus e obedecermos a sua palavra. Os irmãos de Filadélfia sabiam que outras igrejas estavam se apostatando, porque a igreja naquela época estava sendo perseguida. E muitos abandonaram a fé com medo da morte, negaram a fé, apostataram da fé com medo de morrer. Filadélfia permaneceu firme, mesmo sendo perseguida. E isso significa para nós que pode acontecer exatamente a mesma coisa conosco, de vermos a perseguição chegar, alguma coisa que Deus permita. A igreja do lado apostatou, o dali caiu, o outro naufragou na fé, o outro desobedeceu. Mas eu, como Filadélfia, nós, como Filadélfia, igreja fiel e verdadeira, não devemos seguir os outros caminhos. Vamos permanecer firmes, ainda que alguém apostate da fé, naufrague na fé, perca a fé, abandone a fé, rejeite a fé. Cabe a nós, como igreja de Jesus Cristo, fiel e verdadeira, permanecermos fiéis a Deus. Diga amém.